e sempre foi firme. Eu acho que é muito importante lembrar que ele reabriu o diálogo com o FSSPX, porque tinha sido fechado. Você pode falar um pouquinho, Bário, pra gente da FSSPX? O que é Da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Não, essa fraternidade, na verdade... Bom, aí é melhor você falar porque então, o que acontece? a questão a Fraternidade Sacerdotal, ela é a fraternidade que tem uma visão mais tradicional da igreja. E ela havia sido proibida durante o papado anterior. E uma das coisas que ele faz é abrir o diálogo com a FSPX, porque dizia-se que eles andavam muito próximos do cisma. E eu acredito que foi justamente o diálogo do Papa com esse grupo que fez com que não acontecesse o cisma. Ou seja, que suas práticas religiosas, a noção de poder continuar com a missa tridentina, a noção de muitas vezes poder ter certos elementos da liturgia mantidos ainda naquilo que foi autorizado por São Pio X lá atrás, boa parte dos elementos relacionados à escolha de determinados temas, né? Então, um exemplo. Qual que vai ser a postura na FSPX da mulher poder ler? Ela não lê. Porque isso é uma inovação recente, a possibilidade da mulher ler. Então, o respeito que ele teve com esses grupos mais conservadores foi extremamente importante. A parte assim, se hoje nós temos um movimento tradicional no Brasil que não é sede vacante, é por causa do Papa. Por ter permitido a existência desses elementos e entender que esses elementos, de uma forma ou de outra, eles enriqueciam a igreja. Mas sempre orientando, sempre advertindo e fazendo um clamor para que... fazia com os grupos mais progressistas. É muito similar o diálogo do Papa com os grupos mais progressistas, principalmente os alemães, é muito similar ao diálogo dele com a FSPX. Uhum. É um diálogo, tipo... equilíbrio. Vocês estão talvez andando acima em determinados elementos, mas reconhecendo isso, entende? Reconhecendo que é preciso dar liberdade para esses grupos atuarem. Mesmo assim, eu vejo que foi um Papa muito criticado, né? Injustiçado. Por alguns, o senhor concorda? Foi, mas também foi um Papa que incomodou. Incomodar, não podemos dizer no sentido pejorativo. O incomodar, você tem que sair da sua zona de conforto. Seja o grupo conservador, seja outro progressista, sentiu muitas vezes incomodado. O incomodar é para você sair, de certa forma, de onde você está sempre a mesmice e ousar, refletir, nunca perder a mística, mas colocar os pés no chão, na realidade. Então, e ele era firme, deixou documentos muito firme, exigindo, sim, a comunhão. Ou, se não está em comunhão, aí a busca é isso. Então, e ele fazia de tudo, veio para todos. Ele termina um dos últimos discursos, a igreja é para todos. Todos. E todos significa, inclusive, todos os movimentos. Todos os movimentos que existem, você na sua família mesmo pode ter gente mais conservador, como outro mais progressista. Então, a igreja é de todos. Todos. Ele insiste em dizer isso na sua alocução, seja principalmente nas viagens que ele fazia. Então, para acolher, mas sempre orientando. Caminhamos na linha. Senão, deixamos de ser a igreja viva. E essa, aos meus olhos, é a beleza da igreja, né, Frei? Beleza e os desafios. Porque a beleza não é uma coisa que você deixa parado, acomodado. O que é belo não é aquilo que já é feito. É aquele que... Nós somos obra inacabada. A palavra de Deus mesmo diz, completar em mim a obra inacabada. Então, o que é belo precisa ser lutado com muito suor. E às vezes lágrimas. O que é belo na igreja não é só você contemplar o que é feito. É por fazer. A perfeição só nele. Então, por fazer. E por isso que o Papa também, ele fala, além de pedir reza por mim, ele se apresentava sempre o bispo de Roma. Quer dizer, não é só aquele que manda em tudo. Ele também fez muito parecido com São João 23, né? Ele fez uma tentativa muito expressiva de trazer mais para próximo da igreja boa parte dos ritos não latinos.
Interessante você falar João 23, porque para mim, eu falei dos outros dois, mas João 23, você vê que o Papa que teve a coragem de convocar o Concílio Vaticano II. Sim. E se você vê os documentos do Papa Francisco, quase todos atualizando o Vaticano II. Então ele coloca essa coragem. Então muitas vezes as pessoas falam, nossa, está muito avançado. Coisa de mais de 60 anos, que ele pega de documento lá do Vaticano II, e que, vou colocar Lumen Gentium, Gaudium et Spes, você colocar alguns documentos hoje do Vaticano II, tem gente que vai dizer, nossa, mas está muito revolucionário. Foi João 23, não foi nem o Papa Francisco. Por exemplo, a visão de guerra do Papa Francisco é basicamente a paz sem terra. Exatamente, que é do Vaticano II. Do Vaticano II. Que é a visão que ele fala, a visão pela paz. Então, e por que é tão atual? Aí você pode concordar ou discordar. É atual porque o fundamento é o evangelho. Sim. Aí o evangelho é boa nova sempre. Se é fundamentado. E o Concílio Vaticano II, você não foi de uma hora para outra que foi feito. Então você vai apresentar às vezes o documento do Vaticano II e existe alguns movimentos de resistência. Vaticano II terminou no início dos anos 60. Mas eu separei uma imagem que eu acho que ela revela muito. Porque essa imagem, ela revela algumas opiniões não tão progressistas do Papa. E por que eu tô fazendo questão de trazer elas? Porque, para mim, o Papa e todo católico, ele não é nem capitalista nem socialista, nem conservador nem progressista. Ele é aquilo que a palavra o indica. Não sei se o Frei discorda, mas eu acredito nisso. Então, várias opiniões são opiniões que, de alguma forma, afastam essa noção progressista. Então, por exemplo, ele fala ali em cima, Papa Francisco, Jesus é o único caminho para o céu, para o paraíso. O Papa diz que você deveria carregar e ler a Bíblia como se fosse um telefone. O Papa, o diálogo interreligioso deve ser construído em abertura, não em sincretismo. Então aqui a diferenciação. Papa Francisco diz que a pornografia é uma ameaça para a saúde pública. Papa Francisco diz que chama por um banimento global na desprezível surrogacy. Para quem não sabe, pessoal, é barriga de aluguel, tá? Surrogacy é barriga de aluguel. Papa Francisco diz que cada país deve ter o direito de controlar suas bordas. Papa Francisco rejeita o apontamento do embaixador maçom libanês. Papa Francisco, a usúria, humilha e mata. Papa Francisco, casais do mesmo sexo não são famílias. Papa Francisco reafirma o direito de não emigrar e de permanecer numa terra e da pessoa poder permanecer na mesma terra, né? Papa Francisco, os padres devem ser próximos ao povo. Papa Francisco, não deixe que as cestas em abstinência sejam simplesmente uma oportunidade de você comer ali seafood, comida do mar. Comida do mar. O lobby maçônico está entre os mais sérios problemas para mim. Papa Francisco ordena o expurgo de maçons livres dos Cavaleiros de Malta. Papa Francisco, são as raízes e a tradição que garantem o futuro. O Papa chama as universidades católicas para superarem o legado do iluminismo. O Papa, se alguém insultar a minha mãe, ele fala isso do protestante, né? Do anglicano, na verdade, que ele estava fazendo. De Maria? Sobre Maria. Ele fala, se ele ofendesse Maria agora, eu socaria ele. Pá! Proteger os não nascidos é uma preeminente prioridade. Papa Francisco, o Vaticano reconhece Palestina como Israel, Palestina como Estado, incomodando Israel. Ali, ó, o Papa diz que a teoria transgênero é má. Papa Francisco condena o mal de legalizar as drogas. Papa Francisco, inclusive tem opiniões aqui que eu sou mais Francisco que o Papa. Tem algumas opiniões aqui. Papa Francisco diz, converta, senão você vai terminar no inferno.
Papa Francisco compara o aborto com contratar um hitman, um mercenário. Então, do coronavírus ali também, né? Papa Francisco diz, quando eu digo de esquerda, eu quero dizer homossexual. Papa Francisco, ele aprova um documento dizendo vacinação como uma regra não é uma obrigação moral, deve ser voluntária. Coronavírus, as igrejas de Roma voltam assim que o Papa volta para lá. O liberalismo e o free market falharam com o mundo. Papa Francisco, crianças gays deveriam ter tratamento profissional. Papa Francisco diz que a Igreja Católica deve manter o banimento nos contraceptivos. Papa Francisco, as crianças têm direito de ter uma mãe e um pai. Caramba, velho. Infinito. Isso aqui é só um recorte disso. E nas encíclicas é mais profundo ainda. As pessoas não entendem que o Papa Francisco ele foi uma pessoa muito aberta ao diálogo. Engraçado que, por exemplo, igual hoje eu vi um vídeo do professor Marcelo, que é um católico conservador. Sim. E ele fala, pô, eu até me senti mal, assim, né? Porque no dia da morte do Papa, ele falando, pô, não foi um bom Papa, tal. E aí ele critica as encíclicas. Ele critica as encíclicas no vídeo. Né? Falando que você consegue ver pelas encíclicas dele que ele não foi um bom Papa. Né? Ele fala isso no vídeo. Ele repete Leão 13, pelo amor de Deus, gente. Não vai muito longe Leão 13. Eu não sei se o Mas é interessante, tem gente que acha que tem autoridade para julgar e dizer o ponto de vista isso. Eu lamento que uma pessoa dizer, a partir das encíclicas, plural ainda, que mostra que não foi um bom Papa, eu vou dizer que ele não é um bom crítico. Porque para dizer isso, me desculpa, talvez ele não aprofundou. Se a gente pegar assim, fagulhas, manchetes assim, qual o risco de dizer, não foi um bom por quê? Preciso dizer o porquê que não foi bom. Porque, na verdade, a encíclica, para mim, foi tão iluminada, as encíclicas foram. É claro, como eu disse anteriormente, que ela pode incomodar. Alguns pontos, aliás, deve. Quando se fala, por exemplo, eu vi já outro dia uma crítica muito forte, conversão ecológica. Ele colocou numa encíclica, pediu conversão ecológica, sim, o Papa pediu isso. E pediu, anunciando tragédia climática, que poderia e que pode, que está acontecendo. Ou a gente se converte, e aí alguém faz até quase piadinha, quando há essa expressão. Quer dizer, há sim um clamor quase impactante. Ou a gente muda, ou vão pagar um preço alto. Já estão pagando um preço alto. Então, mas ele é o Papa do diálogo. Mesmo naquilo que ele faz uma advertência, é forte nas suas palavras, e tem que ser firme, mas, pelo amor de Deus, se for analisar que o pontificado dele é ruim a partir das encíclicas, olha, lamento, mas tem sacramento da confissão, pode buscar. Vamos. Eu acho que o principal em relação ao Papa é que ele defendia, em termos políticos, que é onde eu imagino que o professor Marcelo tem a maior discrepância. Ele defendia o capitalismo mediado pela ética cristã. É isso o que acredita efetivamente o Papa Francisco. O Papa Francisco mostrou algumas vezes que ele discordava do central do socialismo e que ele acreditava que o capitalismo era descontrolado. E que ele acreditava que o capitalismo deve ser controlado pela ética cristã. E essa ética cristã deve buscar o quê? Os oprimidos. É isso que me parece ser a visão do Papa relacionado ao sistema político. Agora, relacionado à missa. É verdade, o Papa não voltou à missa em latim. Será que deveria voltar? Aí a pergunta é... Mas a missa em latim é a missa tridentina, você fala, né? Não, porque a missa tridentina tem outras características além desse. Mas pode fazer a missa tridentina hoje, não pode? Pode fazer. Só que o problema é que há uma crítica à missa nova, como se a missa nova não pudesse ser válida. Mas a missa nova aproxima o povo da igreja, não é esse o sentido? Mas é porque ela ser vernacular não é ela ser missa nova. Tá. É possível ter uma missa tridentina. Não é, na verdade, né? Mas é possível ter uma variação da tridentina Desculpa, falei em vernáculo.
Não é isso, Papa? Tem gente que tem saudade daquele que nunca conheceu. Não, calma aí, pai. Calma aí. Até na política, na igreja, é uma coisa... Tem gente que tem um saudosismo daquilo que nem experimentou. Eles vão com frequência na missa experimental. Sim, mas eu tô falando assim, o fato de começar a exigir e tudo mais, eu respeito. Pra falar a verdade, muitas vezes a igreja precisa mesmo de mais contemplação, precisa de mais concentração. A gente tem que tomar cuidado para não ficar tão disperso. Uma liturgia muito bem preparada, ela tem uma riqueza onde as pessoas... Por exemplo, a dinâmica minha da celebração que eu faço, trazer as crianças para o presbitério, liturgicamente não está certo. Olha, esse padre trazer as crianças para o presbitério. Se você for analisar assim à distância, liturgicamente não pede isso. Pastoralmente, como é que as crianças, aquele montão de crianças, durante toda a missa, quieta, expectativa, você consegue contemplar, você consegue valorizar e consegue concentrar. Então, com aquela multidão, eu só disse isso por experiência própria. Então, existem algumas coisas, o legalismo, ele tem hora que impede até a caridade, porque é lindo o zelo. É lindo fazer com o ambiente. Por exemplo, nossa igreja é uma igreja que ela tem artisticamente ela favorece a contemplação. Hoje, muitas vezes, a igreja você vai, está tão disperso, nossa, a gente nem concentra para fazer a oração do silêncio, da escuta, por exemplo, após a comunhão, refletir um pouco, tudo isso é riqueza. Agora é lindo também quando você vê que vai a família toda numa celebração, onde a pessoa se sente contemplada, onde a pessoa se sente valorizada, que vai ser abençoada, vai ser consagrada. Então a gente tem que colocar os pés no chão. Para colocar as mãos no céu, tem que pôr os pés no chão. Isso é coisa que eu sempre afirmo. Sim, e é uma riqueza, sim, ter aquele que gosta daquele ambiente mais favorável. Como nós temos, por exemplo, no caso aqui em Araguari mesmo, temos o caminho catecumenal. Eles têm a Eucaristia, uma celebração privativa, que não deixa de ser uma riqueza para a igreja, mas todos não somos do caminho. Tem outros que são de outros movimentos, de outras expressões. É uma riqueza da igreja. Então existe coisa... Eu não tenho autoridade para falar, para dizer que isso é certo ou que isso é errado. Então, mas é uma riqueza, desde que esteja em comunhão e na obediência. Ô Frei, o Cabeleira falou aqui do Marcelo Andrade, que ele falou que as encíclicas, bastaria a gente olhar isso e a gente saberia que ele não foi um bom papa. O que são as encíclicas e qual que é o fundamento delas? Em que termos elas são utilizadas? Legal. Tem sempre um apelo à encíclica, tem um objetivo, um foco. Por exemplo, você vê, trago aqui alguma encíclica, você vê a Laudato Si, né? A carta encíclica, que completa 10 anos este ano. Laudato Si, como eu disse, acho que antes de começar, ela é inspirada no Cântico das Criaturas que São Francisco de Assis fez antes de morrer. Laudato Si é um clamor para que a gente se converta e cuida muito bem do planeta, senão vão pagar um preço alto. Ele diz o seguinte: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. E na verdade não é frase só dele, ele pegou do patriarca Bartolomeu. O diálogo dele. Ele coloca: um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Então, depois, mais adiante, é nossa humilde convicção que o divino e o humano se encontram no menor detalhe de túnica inconsultível da criação de Deus, mesmo no último grão de poeira do nosso planeta. Tudo ele está dizendo, fazendo um apelo. Ou a gente muda, ou o planeta... nós já não estamos suportando algumas situações por causa disso. Então, o que nós estamos fazendo com o planeta, já estamos pagando um preço alto. Então a gente vê como é que estão as estações. Que o diga a tragédia no Rio Grande do Sul, o ano passado. Que o diga... Nós estamos experimentando Santa Catarina, em São Paulo. Então, nós precisamos converter. Então, essa encíclica é um apelo à conversão no tratamento da casa comum. E ele coloca o planeta como casa comum. Nós somos guardiães. Nós não somos donos. Né? Nós somos guardiães. Então, veja o que nós estamos fazendo com a água, as nascentes e tudo mais. Isso
já estamos sofrendo consequência disso. Então, o apelo dele há 10 anos. Há 10 anos essa encíclica. Então, a outra encíclica, a exortação apostólica, que é todos somos chamados à santidade. Então, é sempre um apelo para que a gente mude. Qual é a proposta que tem? E o fundamento é o evangelho. O fundamento é o evangelho. Um papa tem que lançar uma encíclica. Não é uma, várias. E vai orientando. A encíclica são esses livros. Cartas. São cartas que ele escreve. Essas cartas, elas não são infalíveis. Apenas quando elas tocam em assuntos de fé e moral. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos visões diferentes, muitas vezes, em certos assuntos. E pareceria que papas diferentes estariam se contradizendo. Tá. Então, por exemplo, existe uma fala muito específica na Rerum Novarum sobre a nossa relação com o meio ambiente. Que deve ser uma relação mediada pelo usufruto do homem e por aí vai, que é também uma coisa que o Papa não está falando de si. Se a gente pegasse um trecho da Rerum Novarum, a gente poderia olhar para a Laudato Si e dizer, opa, calma aí. Tem uma contradição, de um Papa aqui. Mas o que a gente primeiro deve buscar? Às vezes pode ser que tenha. Tá? Não é impossível que tenha, mas o que a gente deve buscar? Coesão. Entender que boa parte deles leram os 2 textos. Então eles sabem as exortações relacionadas aos 2 textos. E que eles, quando eles estão introduzindo alguma coisa, eles estão buscando, de alguma forma, preservar a tradição. Será que a gente não tem que entender aquela carta para aquele tempo também? Então, isso é outra coisa importante. Há uma mudança de tempo e a igreja é adaptável. Mas o que importa, em suma, é as advertências deixadas para a gente no passado não podem deixar de existir para a gente hoje. Então a gente precisa, por exemplo, mediar o desenvolvimento com o meio ambiente. Essas 2 coisas precisam conviver, porque a gente não pode deixar os mais necessitados fora e, ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Como a gente faz isso? Esse é um dilema. E aí o Papa vai conduzir. Exatamente. Quando ele propõe, e depois outra, é claro que a igreja, ela vai, de certa forma, englobando mais coisas, mas quando você coloca documentos, e eu insisto em repetir, por exemplo, do Vaticano II, no início dos anos 60, é tão atual, quando os documentos fundamentados precisamente no Evangelho, no caso do Evangelho Gáudio, isso aqui para mim vai ser sempre atual. Vai ser sempre atual. Interessante que ele fala, por exemplo, no caso, é muito profético quando ele diz o seguinte, ó, há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito duras, adaptas e transformas. Olha aí, ó. Me explica, o que é viver uma quaresma sem Páscoa? Ótimo. Uma quaresma sem Páscoa é viver sem alegria, é viver só você, só a dor. Só a dor. Você não tem alegria de viver. Não recuperar a alegria. Como a cena de ontem do Evangelho. Vai para o túmulo, você não encontra. Você deve encontrar a alegria. Não é que a morte não existe. Ela existe. Não é que a dor não existe. Ela existe. Mas ela é transitória. Então, como eu gosto mais dessa frase, não podemos buscar Jesus sem a cruz, porque corremos o risco de encontrar a cruz sem Jesus. Então, você busca, você enfrenta, mas você não fica só no murmúrio, na lamentação, mas a alegria de viver, a boa nova, o entusiasmo. E daí ele chama uma igreja em campanha, a igreja em saída, um pastor que tem cheiro de ovelha, ou seja, um padre não pode ficar ali acomodado só na sacristia, mas o Papa necessita também de recolhimento, senão eu vou ser um padre vazio. Se eu, por exemplo, estou, de certa forma, daqui a pouco tem missa, não, vamos conversar um pouquinho mais, daqui a pouquinho tem uma missa, não, está chegando a hora, dá tempo ainda. Não é assim, vamos fazer o recolhimento, para não chegar vazio. Então, quando ele disse que só pensa, tem gente que é inclinada a viver a quaresma, parece que incomoda até com a alegria do outro. Tem gente que parece que aproxima de você se você tiver um tumor. Aí você foi curado, já deixou. Não celebra a sua cura, vamos dizer assim. Uhum. Então, tem o prazer de dizer só da dor, com todo respeito àquele que aproxima para aliviar tal dor.
mas somos chamados à alegria do evangelho, o entusiasmo. Se você age com entusiasmo, você deixa o outro entusiasta. Então, entusiasmo é ter Deus dentro de si. E aí ele orienta nesse documento, inclusive, as nossas homilias, o tempo que tem que durar. Que é de até 8, o tempo de homilia. Até o tempo ele coloca aqui nesse documento. Até o tempo, de 8 a 10 minutos. Por que esse tempo? 8 a 10 minutos é uma homilia maior, no caso. É uma massa. É uma duração maior. Porque homilia não é lugar para você fazer estudo de catequese. Salva alguns encontros. Se tem algum encontro, por exemplo, privativo, o movimento dele, ou o seu movimento, outro movimento fez, é privativo. Agora, para o povo de Deus, uma missa, a homilia, a palavra quer dizer bate-papo. Não é um sermão, não é um moralismo. Então e aqui ele coloca como deve ser feita a homilia. É incrível, ele dá até a dica a respeito disso, para não ficar disperso ou cansativo. A gente tem que, mas ter conteúdo, não é só fazer rápido. Mas antes dessa orientação dele, as homilias eram maiores, duravam mais tempo. Não só antes, até com a orientação dele, alguns demoram demais, se perde. Meia hora, e isso acaba fazendo... Exato, se perde. Olha só. Salvo, eu repito, se tem algum encontro, se tem alguma concentração. Ou até alguma celebração específica, né? Por exemplo, alguém me disse hoje, meu Deus, na missa da Vigília Pascal não vou nunca mais. Parece que nunca acabava, né? A Vigília Pascal. Foi de fato, tem lá do Antigo Testamento, o Novo Testamento, os salmos que canta, o batismo de adulto, a renovação das promessas. Mas é a extensão, é o Trito Pascal. Mas a homilia, eu não consigo perceber ela como um tempo. Porque ela é um bate-papo, ela é uma mensagem só que vai ser passada ali.